Olá, seja muito bem-vindo ao grupo de apoio a recém-formados em psicologia. Eu sou a Ludmila Dias, psicóloga clínica, e a gente vai iniciar mais uma aula aqui com um tema muito importante, né, dentro aí das aulas, né, propostas para a terapia cognitiva comportamental. Né? Então a gente precisa falar realmente desde o comecinho ali com esse tema bem importante, né, para qualquer tipo de intervenção que a gente for fazer, para qualquer planejamento, né, que a gente vai fazer aí com o tratamento do nosso paciente, tá? Então, vamos lá. Primeiro slide aqui. Gente, talvez eu divida, né, essa aula em duas para não ficar muito grande, então não quero exceder ali aos 30 minutos, tá bom? Então vamos ver, mas acredito que vai precisar dividir para não ficar muito cansativo, tá bom? E vamos lá. Então, assim, em primeiro lugar, né, formulação de caso. Então, se a gente for pensar, o que que é uma formulação, né? O que que significa isso? Formular, se a gente for pensar, né, nada mais é do que quando eu quero expor, quando eu quero elaborar, quando eu quero escrever, quando eu quero apresentar alguma coisa, uma ideia, um desejo. E aí tenta pensar numa pessoa que ela elabora uma escrita ali para alguém e ela elabora de uma forma não muito clara, né? Já leu alguma coisa assim que tu lê e tu tem que ficar lendo, lendo e ainda não fica muito claro? Imagina uma situação dessa, né? Então, se eu não elaboro, né, aquilo que eu quero expor, aquilo que eu quero falar, escrever, enfim, de uma forma clara, né, para a pessoa, o ouvinte, né, aquela pessoa que está lendo, ela vai ficar confusa, né? A pessoa vai ficar confusa, talvez vai ter que ler várias vezes, ainda assim não vai entender, etc. Né? Então, se a gente for pensar nessa questão de formular, né, o quanto isso é fundamental ser feito, né, com bastante clareza aqui no processo de dos nossos atendimentos, né? Gente, às vezes vocês vão perceber que eu vou olhar aqui para o lado, porque eu tô com uma outra tela aqui para poder ler, né, alguns pontos, assim, não esquecer de nada, tá? Que eu preparei para essa aula, porque eu tenho certeza que vocês não gostariam que eu esquecesse de nenhum ponto importante, tá bom? E, enfim, aqui nada é engessado, tá? A gente vai fazendo assim. Então, esse primeiro slide, né, a gente para pensar o que que de fato, então, é formular um caso, né? Então, vamos trazer aqui para a questão dos casos clínicos. O que que é formular, então, um caso? Nada mais é, né, do que escrever, então, de uma forma bem detalhada e aprofundada, aí o funcionamento, né, do meu paciente, tá? Os motivos, eu preciso saber também os motivos que levaram o meu paciente, né, até a terapia. O que que motivou ele? Descrever as dificuldades atuais do paciente, compreender como elas surgiram e como estão sendo mantidas, né? Então, assim, formular um caso, eu preciso ter esses três pontos muito claro na minha cabeça quando o paciente chega ali para mim em sessão, né? Então, eu preciso, antes de pensar em qualquer tipo de protocolo, em qualquer tipo de intervenção, eu preciso entender que eu estou ali formulando um caso, né? E esses três pontos, eles precisam estar muito claros, eles precisam guiar, né, os atendimentos ali que você vai fazer com o teu paciente. Então, é, é, explorar mesmo através de perguntas, né? Como que é esse funcionamento do paciente, né? O porquê, o que que o levou, né? Ou seja, a demanda dele até a terapia, né? Então ele vai te apresentar uma dificuldade ali, né? Um problema, uma demanda. E aí eu preciso entender quais as dificuldades que o meu paciente está tendo ali, né? Atualmente na vida dele. Como que elas surgiram? Qual é o contexto, né? E o que está sendo mantido ali, né? O que está mantendo essa problemática ali do meu paciente, tá? Então, isso a gente precisa ter muito claro, até porque formular um caso é um método,
tá? Formular um caso é uma estratégia clínica, né? Então é importante, eu não consigo desenvolver de uma forma eficaz, né, excelente, um tratamento clínico se eu não tenho uma boa formulação de caso, tá, com o meu paciente. Então, esses 3 pontos têm que estar muito claro, tá, para que você possa iniciar, então, essa formulação do caso, tá? Pontos importantes aí para fazer, né, a formulação. Esses pontos importantes, eu vou precisar, né, entender, né, quais são os padrões mal adaptativos e as distorções cognitivas que o meu paciente apresenta. Porque quando eu entendo, né, essas distorções cognitivas que o meu paciente apresenta, por exemplo, eu consigo entender muitas vezes por que está sendo mantido aquele problema, né? Que muitas vezes é mantido por crenças, né? Por padrões que são mal adaptativos. E aí a gente entra, né, em um ponto muito importante da TCC, que é, por exemplo, a reestruturação cognitiva, né, que aí eu vou começar, né, a elaborar aí, tá bom? Outro ponto importante, né, para se fazer essa formulação é entender o porquê e como esses padrões se desenvolveram, né? Por quê? O que está acontecendo, né? Qual é a histórica ali do porquê esses padrões eles começaram a se desenvolver? Então, eu preciso responder a esse item também. E buscar hipóteses para entender como esses padrões eles estão sendo mantidos, né? Então, até coloquei aqui um ponto de exclamação, porque formular, de uma forma bem resumida, formular casos é testar uma hipótese. Então, eu preciso sair da minha primeira sessão com um conjunto de hipóteses. Eu não estou falando aqui que, porque o meu paciente não está dormindo, ele tem depressão. Eu não estou falando que ele tem, mas eu estou falando que talvez o fato dele estar no quadro de insônia, pode ser que ele esteja desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, enfim, um transtorno de pânico. Então, o que está acontecendo, né? São hipóteses que eu preciso sim levantar, né? Porque é onde eu vou testando essas hipóteses ao longo do processo, né, terapêutico, tá? Então, são esses 3 pontos também que são bem importantes. Tá? E aqui, né, eu trago as principais, né, funções da formulação de caso, né? Então, assim, por que, Ludmila? Por que formular? Por que eu tenho que ter isso, né, na minha mente ali quando o paciente chega, né? Porque, primeiro, é um método, é uma estratégia clínica, tá? E essa formulação de caso clínico que você está elaborando, ele vai ser um guia para você, psicólogo, ao longo de todo o processo terapêutico, não só no começo. Tanto que essa formulação de caso, ela precisa ser revisitada constantemente. Né? Então, não é só ali no começo e deu. Não, ela vai te acompanhar ao longo de todo o processo aí terapêutico do seu paciente, né? E também vai te auxiliar, além de ser um guia para você, vai te auxiliar nas melhores intervenções, nas melhores estratégias, nas melhores observações, planejamento. Isso vai te orientar. Por quê? Porque eu comecei a detalhar mesmo de uma forma profunda, de uma forma bem minuciosa, o funcionamento desse meu paciente. Então, eu estou começando a entender quais são os padrões mal adaptativos dele, quais são as crenças, o porquê que esses padrões estão sendo mantidos. Então, poxa, se eu sei isso do meu paciente de uma forma bem detalhada, né, eu consigo, obviamente, fazer as intervenções ali necessárias que ele precisa para aquela demanda que ele vem apresentando, tá? Outra função aqui é antecipar os possíveis problemas que podem surgir ao longo do processo terapêutico,
Tá? Então, como assim, Ludmila, antecipar os possíveis problemas que pode surgir? Porque lembra que a formulação de caso, ela te traz informações bem detalhadas do funcionamento do teu paciente. Então, eu consigo muitas vezes, através desse detalhamento, é, conseguir antecipar esses problemas, né? Então, por exemplo, se é um paciente que ele não tem uma aliança terapêutica ali com você, uma colaboração, né? Se ele não tem isso, então você já começa a antecipar problemas como, por exemplo, ele abandonar o processo terapêutico do nada, como ele não ter um bom engajamento no processo. Então, eu consigo antecipar esses problemas, tá? Orientar todo o foco e direcionamento do tratamento a fim de otimizá-lo, né? Então eu consigo orientar, né? Por quê? Porque esse formulário, né? Essa formulação de caso, ela vai servir como uma guia, né? Como um guia para você. Então, se serve como um guia, eu consigo orientar, né, todo o foco do tratamento e direcionamento. Então, será que eu direciono para o lado A ou para o lado B, né? Então, essa formulação de caso te ajuda a você se sentir mais seguro nessa assertividade. Para onde que eu vou direcionar? Poxa, eu tenho que direcionar por aqui, porque de acordo com a minha formulação de caso, isso faz muito mais sentido, né? Então, lembra que a gente está testando hipóteses, a gente vai, através desses... Como que eu testo essas hipóteses, né? Intervenções, aplicação de escalas, de testes, anamnese, etc., tá? E é importante esse ponto, né? Essa questão de otimizar, por quê? Porque a nossa abordagem, ela é uma abordagem que ela é mais curta, né? Então não é uma abordagem a longo prazo, é a curto prazo, ela é focal, ela é diretiva e ela é a curto prazo, tá bom? Em média aí que Beck deixou, né, 16 sessões na abordagem da TCC, mas claro que isso super varia, tá, gente? Mas é uma média, tá bom? Que Beck, né, que é o, digamos, o pai aí, né, que trouxe a questão da TCC, né, essa nova abordagem, né, ele nos deixou aí, tá? Então, outro ponto, né, eu vou unir as queixas, né, os sintomas, os problemas, dificuldades, os eventos, as situações relevantes, a história de vida, experiência do paciente. Eu vou unir tudo isso ao quê? Ao modelo teórico prático da TCC, tá? Vale ressaltar que, independente da abordagem, todo psicólogo ele tem que fazer a formulação de caso. Só um minuto. Ai, beber uma água aqui para hidratar a garganta. Então, assim, independente da abordagem, né? Todo psicólogo ele tem que fazer essa formulação de caso, tá? Isso é fundamental, é o primeiro passo. Então, eu vou unir tudo que o paciente me traz, né? As queixas, os sintomas, tudo, as situações, a história de vida dele. Eu vou unir tudo isso a esse modelo teórico da TCC. Qual que é o modelo teórico da TCC? Reestruturação cognitiva, né, entender ali como que se dá o processamento, né, da cognição, as técnicas, como a TCC funciona, tá? Ter um planejamento, né, adequado ao tratamento a ser realizado. Então, quem te fornece um planejamento adequado ao tratamento essa formulação de caso. Então, por isso que antes de ficar desesperada, que técnica que eu tenho que aplicar, qual protocolo que eu tenho que aplicar, não é sobre isso, né? É sobre a formulação bem feita do caso clínico, tá? Então, depois eu vou até trazer um pouquinho para vocês, apesar de não estar aqui, mas a diferença, assim, o quão é importante valorizar essa questão da formulação de caso em detrimento, por exemplo, dos protocolos. Os protocolos são muito bons, são muitíssimo bem-vindos, nos ajudam um monte,
Porém, será mesmo que todo caso, toda patologia, né, que o teu paciente vai te apresentar, vai ter um protocolozinho ali guardado? Tu vai ter essa carta na manga? E aí, quando isso não acontecer, né? E aí, se o teu paciente, por exemplo, ele não se adequa muito ao protocolo e, não quero muito, não é muito meu estilo, e aí, o que eu vou fazer? E aí, é sobre essa formulação de caso que te salva, tá? Porque ela está, se a gente for hierarquizar, digamos assim, a formulação de caso está aqui e os protocolos estão aqui, tá bom? Próximo. Principais, então, funções aí, né, da formulação. Deixa eu só ver aqui, gente, porque eu acho que principais funções, né, trouxe. Ah, tá. E ainda tem um pouquinho aqui das principais funções, né? Então, além de tudo isso que a gente viu, reforçar, né, uma das funções aí da formulação de caso, reforça a aliança terapêutica através de um trabalho produtivo e da relação colaborativa, tá? Prepara o paciente para o término do processo terapêutico, organiza todo o conteúdo que o paciente apresenta ao longo da terapia. E claro, gente, isso te dá ao profissional psicólogo mais credibilidade também. Então, sabe, aquele paciente, cara, ele sabe o que ele está falando, faz sentido, realmente esse padrão de funcionamento meu, realmente é isso que acontece. Então, assim, isso te dá mais credibilidade. E isso faz com que o paciente, ele entenda do caso dele, entenda o que acontece com ele, porque a formulação de caso, ela precisa ser participativa e colaborativa. Com quem? Com o teu paciente. Ele precisa saber, olha, o teu padrão de funcionamento é esse, as distorções são essas, é isso que está acontecendo, faz sentido para você? E aí eu preciso ter essa troca, né, com o meu paciente, porque nada melhor do que o meu próprio paciente para validar aquela hipótese, se está fazendo sentido ou não, tá? E, assim, resumidamente, o objetivo final aí da formulação de caso nada mais é do que entender o que está acontecendo com o seu paciente naquele momento de vida específico dele, porque assim eu posso o quê? Promover a ele alívio ou a resolução ali do sintoma que ele vem apresentando, tá? Então, formular um caso é entender o que está acontecendo com o meu paciente, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares, tá? Então, aqui sobre os pilares, né, que são necessários aí para essa formulação. Gente, só antes de entrar nesses pilares, lembra que eu falei para vocês sobre a questão dos protocolos? Só que eu vi aqui, né? Tá vendo como é por isso que é bom estar de olho no que eu escrevi, porque eu já ia passando essa parte. Formulação de caso, né? Em algumas situações, a formulação de caso ela é mais importante, né, do que os protocolos tradicionais, né? Então, assim, em quais casos, em quais situações? Quando o paciente apresenta vários problemas, então, assim, cara, como que eu vou ficar enchendo o meu paciente de N protocolos? Né? Isso cansa, isso é maçante, a probabilidade de baixa aderência é muito grande, tá? Então, quando o psicólogo ele precisa tomar decisões necessárias, mas não existe um protocolo para essa decisão, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente precisa tomar ali uma decisão e cadê o protocolo, né, para isso? Não tem. Só que é uma decisão necessária. E por que eu sei que é necessária? Porque eu vim formulando o caso clínico do meu paciente, eu sei que essa decisão é fundamental para o processo dele. Quando os pacientes apresentam problemas em que não existe um protocolo que atenda, né, que eu até já acabei antecipando isso, quando não há aderência pelo paciente ao protocolo tradicional que é proposto pelo psicólogo, quando o paciente não quer fazer o que é solicitado, apresentado aí pelo protocolo, né, ele tem dificuldades nessa relação colaborativa com o terapeuta. Então, tem muitos pacientes, né, que eles não querem fazer, não quero fazer essa tarefa, não quero escrever, e tá tudo bem,
né? Então, nesses casos, eu preciso entender que é a formulação do teu caso clínico, tá? Nos casos em que há um número cada vez mais de protocolos que o psicólogo precisa dominar. Então, assim, gente, não tem como, cara, é humanamente impossível a gente ter ali todos os protocolos ali. Não, a gente precisa saber, claro, mas assim, cara, não tem como, né? Então, hoje, da minha prática clínica, eu observo que cada vez mais existem psicólogos profissionais, né, preocupados em dominar todos os protocolos. Ai, qual protocolo, Ludmila, né? Muitas vezes dou a supervisão. Ai, qual protocolo eu uso aqui? Ai, meu Deus, eu preciso ter um protocolo, eu preciso ter isso para amanhã eu vou atender o meu paciente. Então, assim, é tanta preocupação em dominar os protocolos que eles acabam, né, não tendo nem tempo e nem entendendo a importância, né, de entrarem na essência do funcionamento e da história do seu paciente, né? E é justamente isso que vai garantir um bom manejo do teu caso clínico. É quando você é aquele psicólogo que você se dispõe, cara, a entrar na essência, a entrar na história, sabe? É saber com detalhes o funcionamento do seu paciente, né? Porque assim, se for para ter um profissional que só se preocupa com protocolo, 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 cara, vai chegar uma hora que vai travar, vai ficar enfadonha. Aí sabe quando chega aquele momento da terapia? Cara, eu não sei mais o que eu faço. Porque muitas vezes a gente está tão amarrado, tão fechado assim na caixinha dos protocolos, que realmente, cara, eu não tenho mais protocolo, eu não sei o que eu faço. E aí meio que dá aquela travada, né? Então, eu quero deixar, né, muito isso para reflexão de vocês, tá bom? E lembrar, então, que formulação de caso é igual uma base para uma formulação do tratamento, tá? É o que vai me dar base para que eu possa formular todo o tratamento aí do meu paciente. Beleza, gente? E pilares aqui, 3 pilares que eles são necessários para a formulação desse caso, do caso clínico, tá? Do teu paciente. Então, eu preciso, primeiro, discriminar o problema queixa que levou o paciente a procurar pelo tratamento, né? Então, eu preciso saber qual é a demanda dele. Entender a história desse problema, né? Então, de onde isso veio, há quanto tempo, como que surgiu, em que contexto, onde você estava situado, qual a idade você tinha, quem estava lá com você, o que, sabe? Então, eu preciso entender o que está recheado, o que está por trás, o que está envolvendo esse problema. Eu preciso descortinar, tá? Descobrir quais são os fatores que mantêm esse problema, o que está sendo mantido aí nesse problema, quais são os fatores, né? Porque, e aqui nesse ponto, né, eu preciso considerar a questão cultural do meu paciente, né? Por quê? Porque existem, né, aspectos culturais que eles são relevantes para o problema apresentado do paciente, tá? Então, eu preciso entender como o meu paciente, qual é a cultura dele, como que ele, né, lida, né, com esse problema. Então, muitas vezes tem pacientes que carregam uma cultura totalmente diferente. Então, eu preciso saber, né, qual é a perspectiva dele, o que que ele vê de acordo com a cultura dele, tá? E aí, depois desses pilares, é que as intervenções elas começam, então, a serem feitas, tá? Então, isso tem que estar muito claro, gente. Esses pilares, eles precisam acontecer. E aí, você, né, se você está iniciando a sua prática clínica, eu sei que é muita informação, então, o que que tu pode fazer até você pegar mesmo essa prática, né? Cara, anota esses pilares, anota o que que tem que ter, quais são as perguntas que eu tenho que resolver, e aí tu vai, coloca numa prancheta ali na hora que tu tá atendendo o seu paciente, para que você possa lembrar. Nossa, então eu tenho que ter isso. Será que eu respondi essa pergunta aqui da formulação de caso? O que que eu tenho que perguntar para poder descortinar mais, para saber maiores detalhamentos do funcionamento do meu paciente? E aí tu vai, sabe, criando essa habilidade e vai chegar uma hora que isso está na ponta da língua, tá?
E aí, existem vários modelos, tá? Para que eu possa formular um caso, né? E eu trouxe aqui o modelo de Beck, né? Porque, enfim, é o que mais a gente acaba usando, mas existem outros. Então, assim, do modelo de Beck, o que que ele traz sobre essa formulação, né, de caso clínico? Ele traz dois pontos. A história do desenvolvimento do problema. Então, tu vê que é muito do mesmo, tá? Então, assim, eu preciso saber como esse problema se desenvolveu, e aí vem, lógico, a história passada do paciente, a questão familiar dele. Eu tenho que saber e quais as situações problemáticas típicas, né, em que auxilia o psicólogo a identificar as crenças centrais, intermediárias, suposições e estratégias compensatórias aí que o paciente te traz, né? Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma crença central ali, eu não sou capaz, eu não consigo corresponder às expectativas do outro. Certamente ele possui uma crença intermediária, né? Se eu entregar tudo perfeito, ninguém vai descobrir que eu não sou capaz. Ele carrega, né? Vamos dizer, pegar esse exemplo dessa crença intermediária. E aí ele carrega, então, é, é, uma crença, né, intermediária disso, essa essa crença central, tá, de que ele não é capaz, de que eu não vou conseguir corresponder às expectativas, né, do outro, essa seria a crença central. E a intermediária seria, né, isso que eu acabei de falar, se eu entregar tudo perfeito, ninguém vai descobrir que eu não sou capaz, né? E aí, com certeza, esse paciente ele tem estratégias aí comportamentais, né? Do tipo, com todas as demandas, né, que ele tem, eu vou tentar ser o mais perfeito possível. Então, possivelmente, a gente está falando de uma história de desenvolvimento desse paciente, por exemplo, de pais que cobraram muito, que foram muito rígidos, que não apresentaram nessa flexibilidade cognitiva diante de uma situação. Então, por isso que a história do desenvolvimento desse problema é importante, porque eu vou conseguir acessar essas crenças, eu vou conseguir acessar, né, as estratégias que o paciente usa, enfim, e conseguir trazer um alívio ou até a resolução do problema, do sintoma ali que o paciente me traz. E aí, gente, fonte dos dados para a formulação de caso. De onde vem, né, esses dados? O que, que eu vou usar para compor a minha formulação de caso? Entrevista clínica, né? Ali inicial, anamnese, observações, né? Seja na forma verbal, não verbal, como o paciente ele se comporta, aplicação de escalas, né? Inventários, testes, né, para quem utiliza. Eu sei que nem todo mundo utiliza e tá tudo bem, não é obrigatório ter, né, o teste para uma boa formulação de caso, não é, porém ele ajuda. Informações coletadas aí pela rede de apoio do paciente quando for necessário, tá bom? Então, quando for necessário, eu posso pedir, né, essas informações, principalmente, né, isso tem que ter necessariamente quando é um paciente aí, criança, adolescente, né, tem que ter. Então, é importante, né, a gente estruturar, a gente conhecer dessas fontes, né? Então, por exemplo, aqui os protocolos, né? É uma fonte, né? Então, eu vou usar ali os protocolos, eu vou usar essas escalas. Então, é importante, tá? Para te trazer esses dados aí, tá bom? E não esqueça de envolver o seu paciente na formulação de caso, porque a formulação de caso ela deve ser, tá? Uma formulação colaborativa, beleza? E aí, eu preciso tomar alguns cuidados, né? Quando eu vou formular um caso, tá? 3 cuidados. Formular o caso sem se basear em evidências, porque a gente sabe que evidências é fundamental para TCC.
Formular o caso sem fazer um teste de hipóteses, né? Então, o paciente começou a te relatar, tu foi ali questionando, entendendo o funcionamento. Ah, eu levantei como hipótese que ele tem um possível TDAH, né? Ok, então eu preciso testar essas hipóteses. Posso testá-la através dos protocolos para TDAH, fazendo uma psicoeducação ali, entendendo o funcionamento do meu paciente. Então, tudo isso eu estou testando essa hipótese. Ah, não, acho que isso daqui não fecha. Eu preciso conhecer o DSM, né? O que o DSM ele traz, o que ele traz de sintomatologia do TDAH, por exemplo, né? Então, tudo isso eu estou testando para ver se fecha essa minha hipótese ou não, tá? Formular um caso sem compartilhar os itens desse caso com o próprio paciente. Então, por exemplo, eu tenho a suspeita que ele tem TDAH. E aí? Eu preciso perguntar, preciso fazer uma psicoeducação, preciso ver o que o meu paciente sabe sobre isso, eu preciso ver se faz sentido para ele ou não, essa hipótese. Poxa, Ludmila, eu acho que realmente, cara, faz sentido, porque, nossa, eu tenho muita dificuldade com isso, realmente eu busco recompensas muito rápidas, eu não consigo muito me concentrar por muito tempo. Ou pode ser que ele fale, não, nossa, isso nunca aconteceu comigo, não, né? Eu me concentro, é bem tranquilo, etc. Então, entende que ele é ninguém melhor do que o nosso próprio paciente para trazer essa validação, né? Então, claro, às vezes tem pessoas que, cara, nunca ouviram falar sobre o TDAH, ou ouviram falar, sei lá, fake news ou nada muito assim. Então, por isso que é importante eu poder psicoeducar esse meu paciente sobre o que é o TDAH, porque aí muitas vezes nessa psicoeducação o meu próprio paciente vai entender, nossa, caramba, faz sentido, ou não faz, tá? Então é bem importante ser aí participativo, tá? A formulação de caso, ela envolve todas as hipóteses sobre o mecanismos, né, sobre os mecanismos que fizeram iniciar o problema, tá? Que fizeram ali o paciente, né, começar com o problema dele ali, assim como os motivos que ele está sendo mantido. Então, todas as hipóteses, né? Então, assim, eu sei que até no começo da prática clínica, né, a gente se sente às vezes um pouco acuada, eu acho que tô viajando, não sei o quê. Cara, tu tá só levantando hipóteses. E nesse levantamento de hipóteses, você é livre para testar justamente para saber se faz sentido ou se não faz sentido. Então, não tenha medo. Te arrisque mesmo, formule, levante hipótese. Poxa, eu acho que essa hipótese, então deixa eu estudar, deixa eu ver o que o DSM diz, deixa eu ver quais são os sintomas, deixa eu ver quais são os protocolos que eu posso utilizar para me auxiliar nessa testagem de hipóteses, né? Então, precisa ter todas as hipóteses, tá? E o que está sendo mantido, claro, a problemática ali do paciente, porque eu vou ajudar, eu preciso ter esse olhar para aquilo que mantém, né, a demanda ali, o problema do meu paciente, tá? Porque é justamente nisso que eu preciso entrar através de uma reestruturação cognitiva e de todas as técnicas para auxiliar, tá bom? A formulação de caso precisa ser revisitada constantemente pelo psicólogo, né? Então, não é, né, só na primeira sessão ali. Então, eu preciso revisitar constantemente essa formulação de caso para saber quais estão sendo as evoluções do meu paciente, quais resultados ele já alcançou ou não, onde ele está tendo problema, está tendo aderência, não está, por quê, o que está acontecendo. Então, quem vai te dar esse guia, esse norte, é a formulação de caso, tá? Então, ela precisa ser constantemente visitada, tá bom? E um bom terapeuta, né? Ele não faz seus atendimentos pautado, né, a intuições, palpites, interpretações. Não. Por isso que eu preciso dessa formulação de caso, porque não é sobre o que eu acho, não é sobre o meu palpite, mas é sobre todo o funcionamento e tudo que o meu paciente está trazendo, tá? Isso é bem importante. Aí, tô colocando um note aqui para carregar, tá? E saia, gente, não tenha medo, saia mesmo da primeira sessão com
muitas hipóteses clínicas, muitas, né? Isso é fundamental, isso precisa ser explorado, precisa ser descortinado. Não tenha medo, né? A partir do momento que você vai estudando cada vez mais, atendendo, sabendo ali da sintomatologia, o que que a DSM diz, cara, isso vai te dando, né, mais um respaldo, né? E esse medo vai diminuindo, mas não tenha medo, né? Então saia mesmo com várias hipóteses aí da sua primeira sessão, tá? Gente, ó, deu 35 minutos, tá? Eu ainda tenho alguns slides para trazer para vocês. Então, como eu falei no começo, eu vou dividir essa aula em dois, né, em dois momentos, para não ficar muito cansativo, tá? Então, até daqui a pouco, tá? Continua, não para, né? Veja, né, logo em seguida a outra aula, para que faça mais sentido para você esse tema, tá bom? Obrigada pela tua atenção, espero muito que essa aula possa te ajudar nas suas formulações de caso, tá? E claro que depois a gente vai ter um segundo, na verdade, um terceiro momento, trazendo na prática, tá? Essa formulação de caso. Mas antes eu preciso entender tudo isso daqui, tá bom? Beijos!